He works alone, his hands defiling the bodies of the dead in his thirst for knowledge and power. His name is Adam Crowley, a man who was once respected in the field of science until fate led him along another path towards black magic. Now he is in possession of the mythical Lost Diary of Samuel Pepys, a volume that contains the detestable rituals of the demon-worshipping Brotherhood of Hecate. Soon, he will complete his work. Tonight, as the sun sets on London one last time, he will unleash his demonic brood onto the streets. And should no one stop him, this city will be consumed by a horde of nightmare creatures. Em 1997, saía nas lojas o mais novo jogo da Activision, desenvolvido pela Callisto Entertainment. Nightmare Creatures estreava. Ambientado em Londres, no ano de 1666, um cientista louco descobre como reanimar os mortos e invocar demônios para o nosso mundo real. E cabe ao padre Ignatius e sua filha Nadia distribuírem a catequese em qualquer abominação que ousar entrar nos seus caminhos. Esse foi meu primeiro contato com o terror nos jogos. Um ano antes, em 1996, a Capcom investia num jogo que parecia promissor, nos moldes de Alone in the Dark, aquele antigão. O primeiro título da série Resident Evil era lançado, com parcerias com a Next Entertainment e Westwood Studios. Após relatos de crimes brutais nos arredores da cidade de Raccoon City, a equipe especializada é chamada para investigar. Eles acabam ficando presos nos arredores de uma mansão, depois de uma pane elétrica no helicóptero que os trouxera. Eles decidem se abrigar no imóvel, mas acabam por desvendar segredos que podem condenar toda a raça humana se não forem contidos. E esse foi o meu primeiro contato com medo nos jogos. O terror e o medo são duas coisas que andam juntas, mas não possuem o mesmo significado. Eu não zerei nenhum desses dois jogos logo nessas épocas que foram lançados. O Nightmare Creatures era extremamente difícil e o Resident Evil era aterrador. O primeiro não me dava medo. Pra mim era apenas um boneco na tela batendo em monstros com um cotonete gigante e às vezes uma espadinha. Mas o segundo, esse eu lembro de ligar o console tomado por uma vontade sobrenatural de querer explorar o jogo. E logo em seguida fracassar nos meus objetivos assim que a fatídica cena aparecia. Eu me escondi atrás do sofá da sala com medo de desligar o console por achar que ia pular alguma coisa na tela enquanto mostrava a imagem de Game Over e ia acabar me assustando. Mas um novo dia, um novo drama e novamente, console ligado, Resident rodando, e eu ainda não era capaz de passar essa parte. Eu não sei por que eu insistia nisso. Se eu sabia que essa cena ia aparecer uma hora ou outra. Talvez eu só era idiota mesmo. Ou talvez, sem saber, eu queria sentir esse momento de terror. Eu jamais poderia explicar meus motivos quando pequeno, e talvez até hoje eu não consiga. Mas em todo caso, eu sou irreverente. E eu vou divagar sobre a necessidade do terror ao decorrer da nossa vida. Passar tanto tempo jogando Nightmare Creatures me fez criar um apreço pela estética de Londres vitoriano. Essa ambientação acabou virando minha favorita em obras que eu assisto ou leio, especialmente se aparecer algum elemento steampunk. Eu gosto de pensar que se os jogos tivessem família ou parentesco, ele com certeza seria o pai ou até mesmo o avô de Bloodborne, que acabou por se tornar um dos meus títulos favoritos de toda a minha vida. Encontrando o remake de Resident Evil em promoção e tomado por uma nostalgia, eu decidi me obrigar a zerar ele. Queria dar uma conclusão para as tardes aterrorizantes que eu me escondia atrás do sofá. Mas eu não sou o maior exemplo de coragem do mundo, então por diversos momentos de tensão eu pensava,
por que diabos eu tô fazendo isso? Ainda assim, nada me impedia de seguir em frente. E eu continuava. É possível contar nos dedos quantos jogos de terror eu vi os créditos rolarem. Porém, até mesmo nesse tipo de jogo que eu não aprecio, eu tenho boas memórias de títulos antigos e tardes pós-escola que nos reuníamos na casa de alguém para jogar videogame. É controverso e pouco intuitivo que busquemos entretenimento nesse tipo de mídia. E mesmo assim, em vários momentos, de anos pra cá, por mais que eu evitasse contato com jogos de terror, eu sentia como se precisasse jogar algo nessa proposta. Precisava de algum jogo que me desse estímulos e sentimentos diferentes dos que Guitar Hero ou Devil May Cry podiam proporcionar. Como se esperasse uma experiência mais intensa, mais complexa, mais viva. Foram momentos assim que eu conheci grandes títulos como Fatal Frame, Alien Isolation, Phasmophobia. Esse campo, o de mídias de terror, ainda é bastante estudado na psicologia, pois é contraintuitivo que alguém pode achar prazer e satisfação sentindo medo, aflição ou nojo. O medo é uma sensação única. Mesmo sendo indesejado na maioria das vezes, ele desempenha um papel extremamente importante na vida de todos os seres vivos. Sem ele, dificilmente várias espécies conseguiriam sobreviver até hoje, ou se desenvolver até certo ponto. É um estado de alerta máximo diante de uma ameaça, seja física ou psicológica. E através do estímulo dessas ameaças, nós começamos a ter reações físicas no organismo. Musculatura tensionada, redução na frequência em que piscamos, respiração acelerada. É como se ele fosse o que engatilha o preparo para uma ação diante de uma ocorrência. Antes do medo, o que sentimos é a ansiedade. Uma antecipação do que vai ou do que pode acontecer, geralmente nos causando algum mal no processo. Apenas pela mera sugestão disso acontecer. Quando em estados desequilibrados, o medo se torna uma doença, popularmente conhecida como fobia, que já é um nível impeditivo de medo, acarretando em problemas de relacionamento social, psicológicos, no indivíduo portador de tais fobias. Já o terror é o causador do medo. É algo ou alguém que consegue nos aterrorizar, variando sua intensidade e métodos para tal. Por conta disso, podemos ter vários tipos de terror nos jogos, como o sobrenatural, gore, found footage, psicológico, por aí vai. Cada um com seus próprios clichês e tropos que ajudam a construção de sua narrativa, e buscando atingir a audiência de forma diferente. Com esses breves esclarecimentos do que é o medo por si só, é bem fácil alinhar a ideia do porquê é um sentimento tão indesejado. Só que ainda assim, revestidos por curiosidade, nós buscamos entretenimento nesse meio. Bem, comparado com outros tipos de jogos, como os de ação por exemplo, os sentimentos que ele evoca, o terror, transmitem sensações que parecem mais intensas e reais do que qualquer outro estilo. Dificilmente algum outro sentimento é comparável entre si. Por mais que jogos nos transmitam alegria, tristeza, satisfação ou euforia, o medo vindo do terror sempre parece ter esse aspecto mais palpável e imediato quando posto lado a lado. E como os jogos constroem a atmosfera do terror influencia e muito no resultado esperado dessa experiência. Quando bem construído, mal se percebe que estamos prestes a alternar entre os vários estágios do medo. Uma ambientação bem feita de horror consegue te deixar em alerta o tempo inteiro, impedindo você de sair da ansiedade inicial, gradualmente aumentando a tensão para preparar o jogador para o que está por vir. Uma forma muito utilizada de potencializar o susto que as pessoas tomam é dar segundos de alívio antes de um jumpscare, quase como uma forma de elevar o resultado da construção da atmosfera feita pelo jogo, mesmo podendo parecer um clichê comum. Quando algo desse tipo acontece, nós sabemos perfeitamente que o protagonista, por exemplo, quando respira aliviado depois de um momento crítico, é porque segundos depois vai acontecer algo inesperado. O jumpscare, sendo uma forma muito barata e preguiçosa de dar um susto em quem está jogando ou assistindo algo, acaba tendo suas características subvertidas, adicionando nuances para a obra como um todo, dando pouquíssimos segundos suficientes para preparar o jogador para o susto, sem tirar ele por completo do fator surpresa. A composição geral não precisa ter jumpscare para assustar os jogadores, pois vejam bem, em jogos com foco no horror psicológico, seu maior trunfo nem sempre está em mostrar cenas assustadoras ou perturbadoras, mas deixadas em aberto, para a imaginação de quem presencia completar com o que precisa. Por exemplo, você assiste uma cena onde existem elementos muito pesados de gore, em que o vilão ataca algum personagem de forma brutal, pode ter seu valor de aversão criado pelo nojo da cena, ou pelo medo do que está acontecendo. Mas, supondo que você está acompanhando essa mesma cena no ponto de vista de um personagem que está vendado ou sem acesso à cena em si, por exemplo, os barulhos do que está acontecendo no decorrer do momento acabam por infestar sua mente com pensamentos de como tudo aquilo ali está acontecendo, e às vezes o que está dentro das nossas cabeças pode ser muito pior do que está lá fora. Com isso em mente, o horror psicológico é menos sobre a materialidade da coisa e mais sobre a sugestão da cena. E um fenômeno interessante é que algumas vezes nós começamos a pensar em diversas coisas que nos botam medo ou ao menos nos fascina em um nível que gera ansiedade e não conseguimos parar de pensar nelas. Eu estou me referindo mais a momentos em que talvez você tá para dormir, por exemplo, e é uma noite bem iluminada, pois a lua cheia está bem alta lá no céu, e a luz dela
entra no seu quarto e você vê uma roupa que está pendurada, seja num cabide, numa cadeira, mesa, qualquer cômodo do seu quarto, que seja. E a sombra que resulta disso pode parecer a silhueta de alguém ou algo. Talvez isso nem seja assim frequente, mas uma vez que vimos, fica difícil de desver. E pode acontecer de ter momentos em que parece que não conseguimos evitar de ver essas coisas. Como se nossa mente se prendesse em pensamentos que a deixam em alerta. E por algum motivo não conseguimos deixar de pensar neles. É como uma obsessão momentânea e sombria que nos leva a manter alimentando um desejo estranho pelo medo, pela ansiedade, pela aversão. E levados por esses pensamentos, essa atração ganha ou perde força. Até racionalizarmos que aquilo na cômoda é uma roupa, aquilo na janela é o meu gato, e aquilo na cadeira é apenas o Satanás mesmo. E então, nessa situação, dormimos. Mas ainda fico pensando de onde vem esse fascínio todo, pois, embora não queiramos que o Satanás esteja sentado na cadeira do nosso quarto, eu acho, porque ainda assim pensamos que há algo na escuridão nos olhando, mesmo sabendo quando de fato não há. E boa parte do que dá pra concluir disso é que a emoção do terror é, em geral, a combinação do que imaginamos com um pouco do que pode ser real, fazendo existir a incerteza de que aquela roupa jogada num quarto de fato não é alguém. E essa incerteza serve de combustível para imaginar que pode ser alguém, até que se prove o contrário, mesmo que as chances sejam 99,9% de que não seja. E sentir esse tipo de medo em um ambiente controlado, sem uma ameaça real e presente, é exatamente o que cria o entretenimento. E é exatamente esse detalhe que separa a diversão do mundo real. Quando encaramos os jogos de terror como Alien Isolation, sabemos que o Alien, ou Xenomorfo, não existem. Ele é o predador perfeito colocado exclusivamente para te perseguir ao decorrer do jogo. Mas não vai entrar nenhum alienígena na sua casa enquanto você joga para tentar te atacar. E sabendo disso, compramos a narrativa de que estamos sendo perseguidos por algo, mas seguros de que quem é atacado é o personagem e não o nosso corpo físico. Para o cérebro, o estímulo do terror indifere se é real ou não. Mas a intensidade e ciência desse único detalhe faz a adrenalina ser prazerosa quando sentida. E grande parte do medo que alimentamos, como no exemplo do quarto, vem da curiosidade pelo desconhecido. Fascínio por todo tipo de conteúdo que causa medo, nojo e até indignação é um fenômeno peculiar. E alguns filmes nos botam para refletir sobre isso, mostrando de uma forma que apenas o cinema consegue. Que o monstro não está na tela, mas na nossa vontade de continuar vendo as coisas que estão passando. E gerando esse encanto, muitos dos jogos puxam parte do horror mais pro lado da arte. Em Fatal Frame 2, por exemplo, ele apresenta cenas maravilhosas e muito bem montadas que não deixam a desejar em apreensão e medo, mas que nos encanta. Silent Hill 2 é também um título nostálgico para muita gente, pois apesar de extremamente assustador, ele bota o jogador para pensar e questionar muitas coisas que ele faz na sua vida, sendo os monstros e a ambientação representações personificadas dos desejos mais obscuros da alma do personagem que jogamos, mostrando que o monstro pode não ser aquilo que a gente está encarando. E se isso foi um spoiler para você, desculpa estragar a experiência de um jogo que era da era do paleolítico dos videogames. Mas andando pela cidade de Silent Hill, muitas coisas te botam para refletir do porquê aquilo é assim. Quando eu tive contato com esse jogo, pra mim, era tudo simplesmente porque é. Eu não tinha uma interpretação e muito menos um inglês forte pra entender o que passava na tela. Mas me parecia em certos momentos carregar muito significado. Scorn é outro título que carrega muito disso, da beleza no que é horrível. Com uma ambientação impecável, o jogo consegue transmitir a sensação perfeita de que o próprio ambiente é um personagem. Ele tá ciente de que você existe e está nele, e claramente você não é bem-vindo. Com uma estética futurista onde as máquinas decidiram assimilar a humanidade para serem usadas de combustível, ele evoca muito do que várias obras da literatura tentam passar, como I Have No Mouth and I Must Scream, um tipo de terror que ataca direto no físico de cada um, com evoluções e mutações que não estão certas para cada espécie, mas que são inevitáveis. Ah, você tá me falando então que você acha isso bonito? Sim, mas não precisa ser agradável de se olhar. De fato, pelo contrário, sua construção atinge perfeitamente seu propósito e bota o jogador para pensar sobre toda e qualquer coisa compreensível que ele se depara em seu caminho. Mesmo o jogo sendo só de puzzle, eu diria que a experiência de jogar ele é um negócio único. Mas vamos desviar um pouco do assunto, mas sem mudar o tema, hein? Eu tenho talassofobia. Aqui a gente já vai entrar no campo de fobia, que é o medo irracional de algo. É um transtorno relacionado a traumas onde a ansiedade sentida em relação a algo é desproporcional à situação em si. É como a pessoa com aracnofobia desmaiar ao ver aquelas aranhas marrom que vivem no cantinho dos cômodos que se mexem uma vez por mês. Pode parecer bobo para quem não possui essas coisas, pois é um negócio meio difícil de expressar ou explicar, mas algo muito sério e impeditivo na vida da pessoa. Onde é que eu tava mesmo? No mar. Talassofobia é o medo do mar aberto ou de águas muito profundas. Eu mesmo não tenho medo de mar aberto. Olhar ao meu redor e não ver ilhas não é muito uma preocupação que me afeta, até porque eu moro longe de praias ou coisas do tipo. Em todo caso, meu problema emerge quando a água começa a escurecer. E, ironicamente,
Azul e preto é a minha combinação de cores preferidas no Magic the Gathering. Mas quando eu fui jogar Subnáutica, por exemplo, eu tentei muito, com todas as forças, me manter no jogo. Mergulhar nas águas rasas era legal, ver uns peixinhos diferenciados, pegar uns recursos, construir coisas, mas aí começou a anoitecer. E eu não conseguia ver o fundo de certos lugares. Minha visão ao redor estava limitada, e eu não tinha coragem de nadar de volta para cima e me abrigar no pod até a noite passar. O medo que eu sinto nessa situação é impeditivo, como eu já citei. Até que um peixe veio, me mordeu, eu tomei um dano, por consequência um susto, e... Mas cara, você tem mais de 3.500 horas de Sea of Thieves, como é que você joga aquilo se você tem talassofobia? Horas, meu caro. A água no si não escurece, o mar é bem raso e você consegue tocar o fundo dele e voltar antes do fôlego acabar. Não há tantos daqueles peixes desgraçados que existem no fundo do mar, aqueles que os dentes é maior que as garras do Freddy Krueger, sabe? E o gráfico do jogo é cartunesco o suficiente para não evocar qualquer sensação de ameaça, mesmo que tivesse esses tamboris em tamanhos gigantes. Agora, isso não é assim tão verdade para um jogo que eu tô adorando, e tem sido um dos melhores que eu joguei esse ano do lado de Card Shark, que é o David the Diver. Aqui, você joga com um gordinho, cara, eu já me identifico aí, que é especialista em mergulho e ele ama um bom sushi. Recebendo uma oferta irrecusável de poder comer o quanto de sushi o coraçãozinho dele, provavelmente hipertenso, aguentar pro resto da vida, ele aceita ser o cara que vai pescar os peixes frescos num lugar onde todos os mares se encontram e espécies únicas habitam. E claro, que não poderia faltar, as profundezas abissais, com sua cota de peixes aterradores e hostis. Embora minha fobia possa ser impeditiva e me fazer dropar bem fácil jogos que tem qualquer elemento disso, eu ainda tenho uma certa curiosidade. Uma estranha curiosidade sombria que, apesar de me deixar completamente perplexo diante dessas situações envolvendo o fundo do mar, eu quero saber o que tem lá. Eu quero ver as aberrações que nadam por ali. Pois há muitos e muitos anos o fundo do mar tem intrigado não só a mim, mas toda a humanidade. O que diabos tem lá embaixo? E assim, eu acompanho gameplays e mais gameplays de jogos indies com essa temática no YouTube, pois eu mesmo não tenho coragem de jogar. Mas não quero ficar longe deles, pois na segurança de uma tela de computador, eu posso mergulhar e ficar cara a cara com qualquer desgraça sem me preocupar, mesmo essa sendo a exata fonte dos meus piores pesadelos. Depois de passar por tudo isso e ter traçado esses paralelos pelo caminho, apesar do medo ser necessário em nossas vidas, pois ele é um bom mecanismo de defesa que nós temos, a inserção do horror nas mais diversas mídias que existem permitem que vivamos de forma confortável os sentimentos adversos que o medo nos causa, transformando cada sentimento que supostamente seria ruim em entretenimento, prazer e excitação. Terminar um jogo de terror é como receber uma recompensa bem generosa de neurotransmissores depois de tanto passar por desgraças em seu caminho, que talvez pode ser até mais efetivo do que zerar jogos convencionais no dia a dia. Claro, sempre partindo da vibe que você se encontra. Alguns podem se sentir mais à vontade jogando jogos ou vendo filmes de terror, enquanto outros, assim como eu, podem tentar evitar a todos os custos sequer chegar perto de mídias assim, mas que de tempos em tempos a curiosidade fala muito mais alto do que seus princípios e acaba por buscar medo em jogos, filmes, livros, gameplays ou na sua própria imaginação. Se o meu conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa um like, considere se inscrever no canal. Eu agradeço aos que até aqui ficaram e até uma próxima ocasião.